Olá, galerinha do quinto ano, estamos aqui de novo, iniciando a semana, iniciando aí as nossas atividades da semana. E hoje a Protati vai fazer a correção da atividade de português e também nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual entrevista, né? É um gênero que a gente vai começar a conversar, na verdade assim, vocês já conhecem, já leram alguns textos sobre entrevista. E hoje a gente vai fechar, só para a gente poder avançar, a gente retoma um pouquinho das características desse gênero e avança nas atividades, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de entrevista, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é um gênero textual, que é isso, é uma forma como o texto se organiza, né? Esse texto ele tem uma intencionalidade, né? E aí ele é composto de alguns elementos que eu já registrei aqui para facilitar um pouco o entendimento, tá? O primeiro ponto que a gente precisa pensar na entrevista é que tem um entrevistador. E se tem um entrevistador, também tem uma pessoa que vai ser entrevistada, tá? Essa entrevista, às vezes, ela pode acontecer de maneira individual ou de maneira coletiva, quando tem várias pessoas que são entrevistadas e também quando tem muitos entrevistadores, né? Às vezes não tem só um entrevistador. A gente pode ter entrevistas que um fala, o outro pergunta, né? E aí tem vários entrevistadores, tá? Uma outra coisa é que assim, o resultado de uma entrevista, né, daquelas perguntas e daquelas respostas, ela gera uma matéria, que é um texto escrito que vai falar sobre o tema que foi discutido na entrevista, tá bom? Esse tema, né, por vezes ele tem um texto introdutório falando da temática do que foi entrevistado, e aí depois vem as perguntas e as respostas. E aí eu pergunto a vocês, onde é que a gente mais vê as entrevistas, né? Onde é que a gente mais tem acesso a esse tipo de texto? Vamos pensar um pouquinho? Onde é? Pensou? Então, assim, onde a gente mais vê esse tipo de texto são, né, nos jornais, nas revistas. Hoje a gente também vê muita entrevista nas redes sociais, né, nas redes aí que tem esse propósito de informação. Então a gente muitas vezes encontra, principalmente nos jornais, na TV, nas revistas eletrônicas também, né? Tanto nas impressas como nas eletrônicas, certo? Então, assim, no geral, essas entrevistas na verdade, esse gênero textual é um gênero textual simples, não tem nada demais, né? Vocês reconhecem claramente esse gênero e as características desse gênero. Com certeza, em algum momento, vocês já foram entrevistadores ou talvez foram entrevistados por alguém, né? Então, isso é bem bacana da gente ter essa informação aí com a gente, tá? No livro que a Protati, na atividade anterior, vocês leram a página 44 e a página 45, não foi? E leram uma entrevista sobre qual lugar mesmo? A Antártica, né? Então vocês leram sobre esse local, conheceram um pouquinho e através da entrevista vocês acabaram se aproximando do tema. E aí no jogo rápido nós vamos fazer a correção do jogo rápido, que é da atividade da página 46, certo? Se você não pegou seu módulo, pega aí pra gente corrigir. Pronto. Então, assim, na primeira pergunta do módulo, tem assim, sobre a entrevista que você leu, responda as perguntas. Quem são os entrevistadores? Leu? Vamos lá, quem são? Então, são os repórteres, né? Ana Laura, Daniel, Júlia e Marina, de Belo Horizonte, tá? Então, você vai colocar a resposta aí certinha, né? Então, a letra A, quem são os entrevistadores? São os
repórteres. São os repórteres. Quem são eles? Meu espaço aqui é pequeno. Ana Laura, Daniel, quem mais? Júlia e Marina. Eles são de onde? De Belo Horizonte, Minas Gerais. Certo? Então, assim, quem foi o entrevistado dessa entrevista que vocês leram? Quem foi o entrevistado? A professora e pesquisadora, como era o nome dela? Claudineia Lisieri. Claudineia Lisieri, certo? Onde a entrevista foi publicada? Isto é, em qual veículo de comunicação? Foi no jornal, foi numa revista, foi nas redes sociais? Onde foi publicada? Você respondeu o quê? Foi no jornal. No jornal Joca. Tá certo o seu? Muito bem. Se não tiver certo, vamos corrigir aí. Apaga e corrige, tá? Letra D. Vou apagar já aqui, que é para não ter espaço. Improvisando uma lousa aqui. Letra D. Quando a entrevista foi publicada? Quando foi? Em qual tempo? Qual dia? Então, ela foi publicada. A entrevista foi publicada. Que dia mesmo? Dia 6 de junho de 2018. E a última pergunta aí do jogo rápido. A entrevista que você leu é uma matéria sobre alguém ou sobre um assunto? Sobre o que, gente? Sobre um assunto, né? Aí você vai marcar aí, ó, a alternativazinha sobre um assunto, tá? Marca aí o segundo quadrinho que diz que é um assunto, tá? Um assunto da especialidade de alguém, ok? Então, assim, ó, na página 47 tem algumas questões também. Das características apresentadas sobre a Antártica, no primeiro parágrafo, qual você considera mais interessante? Isso é uma resposta pessoal, certo? Quais informações sobre a entrevista são apresentadas no segundo parágrafo? Então, isso também é uma resposta pessoal, que tem a ver com a leitura do texto, você destacar o que você mais achou interessante. Agora, na página 47 do jogo rápido, encontre no texto Antártida, é um local destinado à ciência, e sublinhe exemplos destas frases, que traz a tradução oral, né, que fala um pouco bem de uma linguagem bem mais simples. E aí essa frase vai estar aqui, ó. Essa é uma história muito bonita. Na pergunta assim, como a Antártida foi descoberta? Aí você vai voltar lá e vai marcar. Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Imagine como pessoas chegaram à Antártida sem ter o GPS e toda a tecnologia que temos hoje, né? Então é uma pergunta, uma linguagem oral que foi trazida lá no texto, certo? Aí no número 2 da página 47, no jogo rápido, diz assim: a entrevista empregou essa linguagem porque a entrevista é dirigida a um público infantil ou jovem, ou a entrevista é dirigida a um público especialista no assunto. Então, se a linguagem oral for uma linguagem simples,
já foi mais para um público, né, que não tem uma linguagem mais rebuscada, para criança, para jovem, então a alternativa é essa daí. A entrevista é dirigida a um público infantil ou jovem, ok? Sim? Pronto, então a gente fez a correção dessa agora, né, dessa atividade, e vocês vão continuar, anotem aí, eu vou colocar lá no aplicativo, o piloto caiu, mas vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Continuando aí nosso estudo sobre português, vocês vão ler a página 48, 49 e vão responder a página 50 de língua portuguesa, certo? 50 e 51, é fácil. Super fácil essa parte gramatical da página 51, certo? Aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre advérbio. A gente corrige e a pró explica advérbio. Tá bom? Português por hoje é isso. Vão rever um pouquinho sobre entrevista, corrigir a atividade e fazer essa atividade aqui, continuando o gênero entrevista. Beijo e até a próxima.